Ora viva, saudações aos nossos internautas, a todos aqueles que vão ter a oportunidade de poder acompanhar este podcast, a hora da indústria extrativa, hoje com mais uma temática e também com mais um convidado que daqui a mais alguns instantes vocês poderão saber de quem se trata. Na verdade é a segunda edição do nosso programa. O nosso caro internauta poderá acompanhar a nossa programação a partir das nossas plataformas de comunicação e poderá também deixar os seus comentários relativamente aos temas que são abordados aqui neste programa, que tem a denominação da Hora da Indústria Extrativa. Vamos então passar aqui agora a palavra à nossa convidada, que vem de uma instituição e que está ligada à sociedade civil. Portanto, nós vamos deixar que a nossa convidada faça a sua apresentação para termos aquela oportunidade de poder conhecê-la na primeira pessoa. Saudações, bem-vinda, doutora. É a nossa casa, é o nosso programa, a Hora da Indústria Extrativa. Vamos deixar a apresentação na primeira pessoa. Estamos a tratar com... Muito bem, muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi formulado. Eu sou a Cecília Ketombe, faço parte de uma organização não governamental que é a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. A ADRA existe há mais de 30 anos em Angola. Trabalhamos em mais ou menos 7 províncias deste país e o nosso trabalho está consignado às questões ligadas ao desenvolvimento rural. Nós garantimos a assistência rural, técnica rural, a várias comunidades, a mais de 100 famílias a nível desse país. Certo. Nós também garantimos um trabalho na linha dos direitos das mulheres, na linha da transparência na indústria extrativa, na linha da transparência do Orçamento Geral do Estado. Trabalhamos com jovens, mulheres e, sobretudo, membros de comunidades rurais. Pois é. Doutora, quais são... Por agora vamos tentar saber e perceber, por parte da doutora Cecília, como é que a sociedade civil, não é, está dentro deste processo e a vossa ação de que forma tem estado a impactar o desenvolvimento do país. Porque vocês têm, na verdade, um poder. A sociedade civil tem um poder. Exatamente. Muito obrigada. Primeiro, fazer referência que nós, ADRA e outras organizações, fazemos parte da iniciativa da iniciativa de transparência na indústria extrativa. Exato. Desde 2021. Okay. E este nosso envolvimento tem possibilitado um trabalho multipartite, nesse caso entre as organizações da sociedade civil, que somos 10, nesse momento, credenciadas, 5 efetivas e 5 suplentes. 5 efetivas que fazem parte do Conselho Nacional de Coordenação, do CNC, e têm direito a votos, presença em quase todas as reuniões ordinárias e extraordinárias. E os outros suplentes, os outros 5, nesse caso, não têm direito a voto, mas têm direito a fazer parte do processo em qualquer instância em que estivermos envolvidos. E depois temos também, da parte do governo, alguns ministérios, e temos também empresas petrolíferas, empresas diamantíferas, prontos, no setor da mineração, petróleo e gás. E essa junção, esse encontro entre esses 3 grandes setores da sociedade requer, de facto, uma ginástica em termos de equilíbrio nas relações de poder. Porque, como sabemos, nós temos, por um lado, o governo, que demanda políticas, certo, que formula políticas, que implementa políticas, e temos, do outro lado, a sociedade civil, que pode ser parte da formulação de política, mas normalmente não faz parte da implementação, mas faz parte do processo de monitoria e é beneficiário de políticas do governo. E, por outro lado, nós temos as empresas que
ao seu nível, contribuem para o desenvolvimento econômico do nosso país através do seu trabalho e das receitas e dos impostos que asseguram, de facto, que os programas cheguem às comunidades e pagam, de alguma forma, algum recurso ao Estado em função da sua prestação. E, estando esses 3 setores envolvidos, nós, enquanto sociedade civil, temos feito um trabalho impactante no quadro de trazermos também uma visão sobre o que a sociedade civil espera no processo de transparência na indústria extrativa. Como sabe, e estou a falar de organizações que existem há mais de 30 anos, portanto, com uma larga experiência no âmbito da transparência de governação, com uma larga experiência na promoção de espaços de participação, com uma larga experiência na discussão sobre os grandes problemas que afetam as comunidades. Isto, por si só, já é um impacto que nós causamos. Nós viemos da base e trazemos as preocupações da base. Então, isso já é um impacto. Depois, nós conhecemos bem política social e economicamente o país em que estamos, porque enquanto sociedade civil uma das nossas maiores valências é fazer análise do contexto. Portanto, nós conhecemos bem o contexto em que operamos. Logo, quando vamos para o espaço da ITA, nós levamos essa visão, porque enquanto o Estado está preocupado na formulação, na legalização de processos, nós estamos preocupados com as pessoas, a olhar para as necessidades das pessoas. Enquanto as empresas estão preocupadas se vamos conseguir mais um poço, se vamos conseguir perfurar mais ali, e quanto de dinheiro nós vamos conseguir arrecadar com esse novo recurso que vamos descobrir em termos de petróleo, em termos de mineração, nós estamos preocupados em ver que tudo isso que está a ser gizado chegue às comunidades. Então, esse é um impacto muito grande que nós temos. Talvez, a nível da ITA, um impacto mais concreto que também podemos avançar aqui está ligado com... Nós estamos desde 2021 e de 2021 para cá nós tivemos a oportunidade de participar desde a fase de contratação e validação do administrador independente, que é aquela empresa, aquela organização que elabora, que faz parte do processo de elaboração dos relatórios da ITA, até a fase da elaboração, da apresentação de sugestões e divulgação de relatórios. Nesse momento, de forma concreta, Angola conseguiu apresentar já 2 relatórios. Exatamente. 2 relatórios da ITA já foram apresentados, já aguardamos agora o processo da aprovação junto do Secretariado Internacional. Sim. E nós somos parte disso. Então, esse é um elemento concreto de como é que nós, sociedade civil, estamos a trabalhar. Isso demonstra que conseguimos equilibrar, a partir do nosso poder, do poder do Estado e do poder das empresas, debitar os nossos conhecimentos e ainda assim serem acolhidos e termos um relatório no final que é de consenso. Por quê? Porque se a sociedade civil diz que não vai aprovar um relatório do governo, este relatório não é publicado. Por quê? Porque nessa relação multipartite não existe um ente maior ou superior. Estamos todos em pé de igualdade. Portanto, as organizações ali têm um papel fundamental. Se nós dissermos que esse relatório tem dificuldade nisso, precisa ainda ser analisado do ponto de vista desse ou daquele aspecto, Sim. A nível do Conselho Nacional, da Coordenação Nacional, do CNC, nós sentamos e revimos. Nada sai se as 3 partes não estiverem em concordância. Neste caso, porque enquanto sociedade civil estão sempre a pensar no desenvolvimento das pessoas, é isso? Exatamente. Nós estamos sempre e esse é o nosso foco, senão não haveria a necessidade de estarmos ali. Sim. Porque nós estamos junto das comunidades, nós conhecemos as necessidades das comunidades afetadas. Só para ter uma ideia, nós temos a nível da ITA organizações não só que estão sediadas em em Luanda, que é a nossa capital, mas que também estão sediadas em outras províncias, como é o caso da Luanda Sul. Sim. Portanto, e trabalham um pouco ali nesta parte sul e um pouco leste do país. Neste caso, parte dos elementos da sociedade civil estão nas comunidades. Estão nas comunidades. Exato. Estão lá, vivem a realidade da exploração diamantífera, vivem a realidade da forma como os recursos são expropriados, são utilizados e, portanto, essas pessoas precisam fazer parte para elas poderem informar que impacto
esta exploração dos recursos naturais está trazendo na vida das pessoas e demonstrar as formas e juntos encontramos as formas de mitigação dos efeitos nocivos dessa exploração. Doutora, quanto à questão, a questão do papel da sociedade civil nas candidaturas, como é que vocês avaliam este processo de validação da ITA? Ok, nós avaliamos de maneira bastante positiva. Eu tive... primeiro, antes de falar sobre o processo em si, eu tive a oportunidade em 2022 de estar em nome da sociedade civil na Bélgica, quando Angola foi aprovada como organização, como instituição, quando a candidatura de Angola foi aprovada no âmbito da ITA, que foi uma festa tremenda, porque trabalhamos muito para que nós tivéssemos a aprovação de Angola no âmbito da ITA. E o processo começa depois do Presidente da República emitir uma declaração sobre a qual manifestava deliberadamente a vontade de Angola em fazer parte dessa grande plataforma de transparência na indústria extrativa. Como sabe, a transparência existe desde, se não estiver errada, desde 2002, há mais de 20 anos. E o governo de Angola aderiu em 2020. Certo. Praticamente 20 anos depois da existência desta plataforma. Mas Angola não explora petróleo há 20 anos. Angola não explora diamante há 20 anos. Nós exploramos os diamantes e petróleos há muito mais anos. Mas Angola aderiu a este processo porque nós também entramos no âmbito de melhorar a nossa transparência e de combate à corrupção. Por isso o governo de Angola decidiu. Portanto, há exigências, do ponto de vista dos requisitos para se fazer parte da ITA, há exigências. E uma das exigências é que reúna-se esses diferentes setores, sociedade civil, governo e empresas. Foi neste âmbito que foi feito um concurso a nível da sociedade civil, identificou-se um parceiro, e ali nesse caso foi o movimento Unchota, porque a plataforma de recursos de grupos de organizações da sociedade civil, que é o Unchota, já existia antes mesmo da ITA existir. E este movimento Unchota já discutia as questões ligadas à exploração dos recursos naturais em Angola. Quando o governo de Angola decide candidatar-se ou então declarar-se com a pretensão de ser parte do Secretariado Internacional, nesse caso da plataforma da ITA Internacional, sim, eles tiveram que fazer um mapeamento a nível da sociedade para perceber o que a sociedade civil já está fazendo no âmbito da transparência na indústria extrativa. Foi assim que chegaram a Unchota. E na altura, a ADRA e outras organizações, e algumas organizações, nem todas, e algumas organizações que fazem parte do movimento Unchota, fizeram-se então presentes e fizemos uma reunião na altura a nível do Ministério dos Petróleos e depois então o movimento instituiu uma candidatura que foi aberta ao público, não só para as organizações que fazem parte da plataforma, mas abrimos para outras, nesse caso a plataforma Reforma Unchota, e houve então a nossa candidatura. Houve a ADRA, a Judeca e várias outras, com diferentes categorias. Aquelas organizações que trabalham na transparência da indústria extrativa, como é o caso da ADRA, aquelas organizações que trabalham a nível local e que estão diretamente ligadas às comunidades afetadas, que é o caso da Manapó e o caso de outra organização, que eu só consigo lembrar-me agora a sigla, que é a ACDA, e é o caso da Judeca também, que trabalha as questões igualmente de transparência na indústria extrativa. Certo. E depois veio as organizações como o GEA, como a Fundação Kisama, que trabalham a ecologia, a biodiversidade e as questões ambientais de uma maneira mais genérica. E outras organizações. Foi assim que fizemos um concurso, concorremos, apresentamos a nossa candidatura a nível da ADRA, e também a representação, porque é que nós iríamos representar, o que é que nós traríamos para este movimento, nesse caso para a transparência, e assim foi feita a nossa incorporação e hoje
nós temos a nível da ITI essas organizações. E quais são as vossas responsabilidades, doutor? As nossas responsabilidades são muito claras. Primeiro, nós temos a responsabilidade de participar de maneira informada de todo o processo ligado à ITI. Ok. Desde a incorporação, a decisão sobre que empresas serão mapeadas. Exato. Em termos de materialidade, ou seja, Sim. saber que empresas vão divulgar os dados, vão apresentar os dados à ITI, nós temos que participar. Desde a escolha do administrador independente, que é aquele órgão que vai elaborar o relatório com experiência na área da auditoria, de preferência, nós temos que participar e dar a nossa opinião. Desde os trabalhos de grupos para organizar todo o expediente ligado ao processo da ITI, nós fizemos parte. E contribuem de forma positiva? Contribuímos, não como? Temos como. A nossa contribuição está muito voltada com a experiência que nós temos. Exato. Porque como nós trabalhamos com as comunidades, então nós alertamos, nós levamos informações. Certo. Deixa-me dar um exemplo. Lembro-me quando nós começamos numa discussão onde estávamos a falar, olha, para financiar a ITA, vamos recorrer a organizações internacionais. Não tem problema recorrer a organizações internacionais. Moçambique, por exemplo, também fizeram isso. Foram buscar financiamento de organizações internacionais. Exato. Mas nós, tendo em conta a experiência de que o processo tem que ser levado a cabo pelo governo de Angola, e o governo de Angola tem que despender recursos para fazer com que este processo avance, o que é que nós fizemos? Nós alertamos a necessidade de sermos nós, a partir do nosso próprio Orçamento Geral do Estado, a garantir a funcionalidade da ITA e a instituir o Conselho e o Secretariado Nacional. Okay. E assim foi um ganho para nós enquanto sociedade civil, ter um ITA que é praticamente totalmente financiado pelo governo de Angola. E vocês fazem com que esta mensagem dos financiamentos, das receitas, fazer com que elas sejam acessíveis ao público, o público conhece, há um relatório? Como eu fiz referência, há um relatório. Sim. Há o relatório que foi... Agora estamos no segundo relatório. O primeiro foi referente a 2021. Por quê? É anual? É anual. Ok. O primeiro relatório foi em 2021, porque podia ser 2020. 2021 não, foi 2022. Sim. Porque 2020... Não, foi 2021. Porque 2022 o relatório ainda não tinha sido auditado pelo Tribunal de Contas, nem pela Assembleia Nacional. Como sabe, esses dois órgãos são órgãos de fiscalização do Orçamento Geral do Estado. Portanto, todas as receitas que entram para o Estado, essas organizações, esses órgãos que têm de fazer a fiscalização. E se nós não tivermos ainda uma conta geral do Estado publicada, nós não temos como fazer a avaliação das despesas, dos pagamentos e recebimentos do Estado no âmbito da ITI. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que primeiro fazer um relatório de 2021 que foi aprovado o ano passado, já foi entregue ao Secretariado Nacional, e depois fizemos o ano passado a elaboração do relatório 2022. E esse relatório já vem com alguns avanços. Por quê? Que avanços são esses que eu me refiro? Em termos de materialidade, nós já conseguimos enxugar um bocadinho mais. Temos pelo menos uma ou duas empresas que se fez a avaliação concreta do que entregou, do que entregou ao Estado, do que o Estado recebeu e onde é que o Estado destinou esses recursos. Certo. Porque no final de tudo o que nós queremos é que seja feita a reconciliação dos recursos. Aquilo que as empresas dão ao Estado, o Estado tem que comprovar que é aquilo que realmente recebeu. E os dados não podem ser dispares, tem que ser dados iguais, não é? Tem que bater. Se você diz que recebeu 100, quem entregou tem que confirmar que entregou 100. Okay. Então, nós fizemos esse trabalho. E eu acho que isso é um grande avanço. E esse trabalho, depois de ser feito, ele é divulgado. Nós temos isso nas nossas páginas, no nosso website. Nós distribuímos isso para os beneficiários a nível da nossa organização. Portanto, até aos membros também. E ainda proporcionamos espaços para discutir
esse relatório. Nós fizemos a conferência anual sobre os recursos naturais, onde um dos temas foi sobre a participação a participação da Angola na transparência da indústria extrativa, e onde fez referência do relatório e disponibilizou-se o relatório e apresentou-se o site da ITI, exatamente para que as pessoas possam aderir, possam fazer questionamento, possam fazer críticas. Acha que as novas tecnologias ajudam na promoção do trabalho e da transparência? Claramente, eu acho que um dos exemplos que estamos aqui a fazer é utilizar agora essas novas tecnologias para fazer com que a mensagem seja ampliada. Sim. A utilização das redes sociais, a utilização de sites, os podcasts, ajudam muito. Mas há um nível que eu acho que também é importante, que não é um nível de tecnologia, do ponto de vista um pouco mais moderna, mas de uma tecnologia que um pouco mais de diálogo, de promoção de espaços de debates, que a gente precisa avançar, que é o nível das comunidades, que é a tradução dos relatórios em outras línguas, para que seja acessível a pessoas que falam outras línguas, porque sabe que o nosso país é multilinguístico, não é? Não é só português. As pessoas falam quimbundo, as pessoas falam choca, as pessoas que falam umbundo. E essas pessoas precisam saber como é que está a indústria extrativa, como é que a indústria extrativa está a impactar as suas vidas. E provavelmente nós tenhamos que fazer documentos, tenhamos que fazer processos que vão ajudá-las a perceber. E isso ainda é um desafio. Falou das tecnologias, mas eu acho que também era importante falar de alguns desafios que nós, enquanto sociedade civil, também temos. Quais são? E um dos principais desafios é o financiamento às atividades de réplica daquilo que nós aprendemos a nível da ITI. Nós conhecemos os requisitos da ITI, aprendemos quais são, temos noção da importância da importância dos contratos, as questões dos recebimentos e pagamentos, mas muitas vezes nós não temos financiamento em termos de sociedade civil para poder replicar. E isso também é um trabalho que nós precisamos fazer. Um outro desafio é do ponto de vista técnico. Há expressões, há conceitos no âmbito da ITI que nós precisamos aprender, precisamos afinar. Há questões técnicas do ponto de vista também da elaboração do relatório, dos números, da confirmação de dados, da comparação de dados, que nós também precisamos melhorar tecnicamente enquanto sociedade civil para melhor respondermos aos desafios técnicos que este movimento exige. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós ficamos limitados só com a prestação e com a informação que o administrador independente dá. Muitas vezes nós não conseguimos fazer uma leitura mais minuciosa dos dados, dos números. Podem apresentar dúvidas? Não temos dúvida. Okay. O que nós precisamos é que tenhamos condições de olhar para aqueles dados e tecnicamente fazer uma leitura que nos possibilite entender muito mais rapidamente os números. E depois temos um outro desafio que eu acho que não é só um desafio da sociedade civil, mas é um desafio do país, é um desafio da transparência. A existência da transparência em Angola tem que garantir que o impacto das receitas que o Estado angolano propicia no âmbito da exploração dos recursos naturais efetivamente chegue às comunidades. Ainda há um fraco financiamento à responsabilidade social. Mas chega? Não chega, por isso que eu estou a dizer, não chega. Por isso que eu estou a dizer que há um fraco financiamento aos projetos sociais a nível das comunidades. Não basta fazer uma escola. Temos que perceber quais são as reais necessidades daquelas comunidades. Porque às vezes a empresa está a dizer, não, fomos lá, fizemos uma empresa, fizemos uma escola e está a beneficiar as comunidades. Quando tu vais ver que escola? Às vezes é uma escola do ensino superior e às vezes é uma escola do ensino médio, numa comunidade em que as pessoas não têm a 4ª classe. Quem é que vai utilizar aquela escola? Vêm pessoas de outras províncias que vão utilizar aquela escola. E estás a dizer que estás a desenvolver aquele município? Não. Mas não é um estudo de mercado que se faz, doutora? Quem o faz? Por isso mesmo é que temos que afinar os mecanismos de diagnóstico. Daí que eu falo desse mapeamento das reais necessidades das comunidades. Você não pode dizer que está a fazer responsabilidade social. Quando você pega com tanta fome no país e você pega o dinheiro da tal responsabilidade social e vai fazer concursos de Miss.
não estás a fazer a responsabilidade social. Não estamos a dizer que você não pode financiar um concurso de Miss. Okay. Mas isso não pode entrar no âmbito da responsabilidade social. Porque as questões que entram no âmbito da responsabilidade social têm que ser aquelas que têm impacto sobre a comunidade e sobre a sustentabilidade do processo. E normalmente um concurso de Miss pode ter impacto sobre uma determinada categoria de pessoas, mas não naquelas pessoas que efetivamente estão sendo afetadas. Porque sabe quanto custa a recuperação de uma área escavada para a descoberta de diamante? Não, doutora. Muitas vezes nem conseguimos recuperar, porque dá cabo do subsolo, dá cabo da terra, tem problemas, envolve questões ambientais muito profundas. E muitas vezes nós nunca conseguimos recuperar aquela área. Nunca mais se consegue colocar uma casa, uma escola naquela área que foi explorada e deixada. Então, nós precisamos pensar, quando a gente está a fazer exploração de recursos naturais, e há recursos naturais, como é o caso do petróleo, o próprio diamante, que eles não são renováveis. Portanto, o mecanismo de apoio de responsabilidade social tem que ser muito baseado nas necessidades das pessoas e também na garantia da proteção ambiental. Por isso é que o padrão 2023 da ITA já prevê uma discussão muito profunda sobre 3 pontos fundamentais. Um deles, transição energética, que é fundamental a gente fazer isso. Um segundo, as questões de gênero, porque a exploração de recursos naturais em comunidades completamente afetadas tem um impacto diferente sobre as mulheres, que muitas vezes são as chefes de família, são elas que vivem violência, são elas que têm que deixar as suas localidades, porque os cursos dos rios são completamente utilizados e elas têm que deixar aquelas localidades, são elas as cuidadoras. Portanto, o padrão 2023 já assegura um melhor equilíbrio desse requisito. Isso é extremamente importante. E um terceiro tem a ver com as receitas e onde a gente encaminha essas receitas. Porque nós até então o padrão estava muito dedicado ao que recebe, aquele que recebe e aquele que paga. Agora é o que recebeu, onde colocou, o que fez. E, portanto, a transparência na indústria extrativa e a iniciativa esta iniciativa em que Angola está vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais estar preparados para os desafios da apresentação de dados credíveis, de registros de informações que vão efetivamente garantir o desenvolvimento do país. Porque senão poderemos estar 10 anos na indústria, na iniciativa e não termos efetivamente os resultados junto das comunidades. E enquanto sociedade civil, o nosso papel, o nosso trabalho, o nosso grande desafio é garantir que essas receitas cheguem efetivamente àquelas comunidades que são afetadas. Pois é, doutora, relativamente a este esboço que fez, há alguma estratégia sua particular, não é? Específica que recomendaria para que se pudesse aumentar a consciencialização, não é, das pessoas quanto à questão da educação pública, sobre a importância da transparência na indústria? Sim, eu penso que nós já estamos a fazer esse caminho, mesmo a nível da ITA, nós temos tido um plano de ação e a ideia é fazermos com que o padrão seja cada vez mais divulgado a nível das comunidades, porque aí as pessoas vão ter contato, vão poder ler e também fazer um resumo do relatório atual. Eu acho que isso é um elemento extremamente importante que temos que fazer imediatamente a nível do CNC, por exemplo. Nós temos que fazer esse trabalho de resumir o relatório para que o relatório seja cada vez mais acessível às comunidades e traduzi-lo em outras línguas, como eu fiz referência no início. Também penso que é tarefa nossa, enquanto sociedade civil, ultrapassarmos as nossas próprias barreiras para garantir que o nosso trabalho seja melhor feito em termos de promoção da iniciativa, porque há, de facto, uma necessidade de, enquanto sociedade civil, melhorarmos a nossa performance a nível do CNC. Também é importante, claramente, que para nós conseguirmos isso, vamos ter que continuamente nos capacitar para entendermos o padrão, para vermos de facto como é que Angola está e efetivamente
garantir uma melhor articulação. Talvez um aspecto que eu acho que também não falei aqui, mas que era importante fazer uma alerta, para a sociedade civil poder funcionar, poder trabalhar, poder engajar-se, poder tomar a dianteira o seu próprio papel dentro da ITI, o papel do Estado é fundamental, através das suas organizações, das suas instituições. E aqui o nosso apelo vai no sentido de desburocratizarmos, retirarmos qualquer barreira legislativa que impeda ainda o acesso à informação. Porque, no fim do dia, pode ser que a gente ainda não tenha o impacto social que a gente quer. Mas uma das coisas que a ITS promove e está a promover muito bem, que eu acho que é importante fazer referência, apesar de todos os constrangimentos que ainda temos, é o acesso à informação. Há informações que nós só estamos a obtê-las depois de estarmos junto desta iniciativa. Eu tenho uma experiência de quase 20 anos com a sociedade civil e vou lhe dizer, de toda essa experiência que eu tenho tido com a sociedade civil, é pela primeira vez que nós estamos diante de um processo em que temos empresas, Estado e governo e que nós conseguimos equilibrar, conseguimos conversar, conseguimos dialogar. Portanto, esta iniciativa vem também mostrar que é possível o Estado, as organizações, as instituições do Estado, as empresas dialogarem. Portanto, para nós isso é um ganho muito grande que não podemos deixar passar e que deve ser ampliado, divulgado, para que as pessoas percebam que nem tudo está errado. Há alguma coisa, há espaços em Angola que estão a dar certo. E a ITI, para mim, é um desses espaços, onde se promove a democracia, a transparência. E olha aqui, os meus colegas se calhar depois vão ouvir isso, né? Eles sabem que eu sou muito crítica. Quando tenho que criticar, eu critico. Quando tenho que falar que não está bem, não está bem. Quando digo que está bem, os meus colegas conhecem-me. Portanto, não estou aqui a fazer nenhum tipo de bajulação. Estou a dizer que, da minha experiência, eu já estive envolvida em vários processos a nível de vários órgãos, desde órgãos de justiça, órgãos a nível da Assembleia Nacional, a nível dos ministérios, enquanto sociedade civil. Mas a experiência que nós estamos a obter com a ITI está a ser uma experiência que precisa efetivamente ser registrada milimetricamente, porque demonstra que quando nós queremos conversar entre setores, nós conseguimos. Então, eu acho que é preciso aproveitar esse know-how todo, esse conhecimento todo que temos aqui nesta plataforma para fazer de Angola um lugar melhor, para que todos os angolanos possam sentir que o petróleo está a resultar numa melhor vivência da sua vida. E às vezes essa melhor vivência é mesmo só a capacidade de comprar um colchão, a capacidade de comprar uma arca, a capacidade de ter acesso ao ensino superior, a capacidade de ter acesso ao ensino médio, de ter acesso a um hospital, de ter acesso à luz, à água, porque às vezes são mesmo só coisas básicas que o cidadão angolano quer. Então, se nós temos essa grande riqueza nacional, essas grandes riquezas nacional, quer o petróleo, quer o diamante e outros recursos naturais, então esses recursos têm que servir à comunidade. Esses diálogos equilibrados que estamos a ter têm que ter depois impacto na vida da comunidade. Eu acho que é isso que nós queremos. Doutora, muito obrigado. Normalmente o que é bom dura pouco. É verdade. Disse, e nós agradecemos mesmo porque... Mas já acabou. É verdade, já acabou. E passamos até do tempo, porque esteve aqui a elencar coisas muito positivas relativamente à vossa ação enquanto sociedade civil. É a primeira vez de muitas que estará aqui, já falamos em outros momentos. Queremos agradecer pela sua participação e a importância também que dá a este projeto. Nós encorajamos a continuar. Bom, depois também sabemos que está há mais de 20 anos. É mais velha de trabalho relativamente aos meus colegas. Tem 15 anos, 14 e por aí fora. Então, nós agradecemos. E, bom, doutora, temos considerações finais, aí 50 segundos, faltou alguma coisa? Nos pode aqui elencar? Certo. Eu penso que em termos de considerações finais, eu quero primeiro saudar o Estado angolano
por ter se incorporado na iniciativa de transparência na indústria extrativa e queremos apelar que o Estado continue a apostar nesse trabalho e consigamos efetivamente, ao fim da linha, demarcarmos a nossa presença nesse espaço e fazer a diferença. É uma oportunidade que a Angola tem e nós não podemos deixar passar. Segundo, apelar à sociedade angolana que fiquem atentos a este processo, possam escrutinar não só ao governo, mas também à própria sociedade civil, nós enquanto organizações que estamos neste processo, porque precisamos desse escrutínio para garantir que as vossas vozes sejam efetivamente ouvidas. É um dever nosso que possamos levar as mensagens que efetivamente a sociedade quer ouvir e quer ver melhoradas. Em terceiro lugar, eu gostava também de apelar às empresas a nível da indústria extrativa que continuem a melhorar a sua performance no âmbito da responsabilidade social, que procurem efetivamente trabalhar com pessoas que entendam sobre responsabilidade social e sustentabilidade, para que os projetos tenham a duração, não só em termos temporais, mas em termos de garantir direitos às comunidades. No fim de tudo, o nosso maior legado que cada um de nós pode deixar, que cada setor pode deixar, é que fez com que os direitos humanos fossem respeitados. No fim da linha é isso que nós queremos, que os direitos das pessoas sejam respeitados e que o acesso a recursos seja feito para todos e com todos. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Assim que nos está a acompanhar a esta altura, nós agradecemos também pelo carinho da sua audiência. Este é um podcast, um programa que é produzido pela Panzo Consult, a Bombar Broadcast e tem o apoio da Bombar Media and IT. A todos, saudações e aquele abraço. Muito obrigado.